Lampiões gastam mais com delegados do que com árbitros. Comida e bebida à descrição. 56 nomes na lista ouvidos pelo Ministério Público. Revelada a despesa dos vouchers investigados e arquivados pela Justiça. Árbitros oferecem refeições à borla e delegados abusam. Nuno Almeida é o árbitro principal a que foi associada a maior despesa. Ao longo de 3 épocas, os Lampiões gastaram 13.970,08 euros com os vouchers do kit Eusébio. Entre 2013 14 avos e 2015 16 avos, após os jogos em casa das equipas principal e secundária, para a II Liga e para as 2 taças, entregavam aos 4 membros da equipa de arbitragem, aos 2 delegados e ao observador dos árbitros uma réplica de uma camisola de Eusébio, uma entrada para o museu do clube e convites para o Museu da Cerveja. Além da visita a este espaço de Lisboa, estava incluída uma refeição. Foi sobretudo esta oferenda que motivou um inquérito do Ministério Público, após participação da Federação Portuguesa de Futebol na sequência de uma entrevista de Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, em outubro de 2015. Antes de arquivar o processo por falta de indícios de corrupção, o MP inquiriu 56 pessoas, 13 delegados e 43 árbitros, juiz principal, assistentes e 4. Grau árbitro. Ao cruzar a faturação dos Lampiões e do restaurante com os vouchers emitidos, concluiu que a despesa foi maior com os delegados, os 9.652,30 euros correspondem a 69% do total, do que com os árbitros, 4.170,87 euros. No despacho de arquivamento, ao longo de 55 páginas, o MP enumera os gastos dos Lampiões ligados a cada pessoa ouvida no inquérito. Neste balanço, reproduzido, constam 25 faturas associadas aos delegados e 22 aos árbitros. Dos 43 elementos da arbitragem, apenas 2 admitem ter ido comer ao Museu da Cerveja à conta dos Lampiões. A maioria diz que ofereceu os kits com os vouchers a outras pessoas. Por este motivo, na maioria das vezes, a investigação não conseguiu corresponder a despesa a um sujeito só. Isso fez com que o valor de uma mesma fatura fosse imputado aos 4 elementos da equipa que arbitrou um determinado jogo. Esta nuance só se verificou 2 vezes com os delegados. Ao verificar os excessos que estes cometiam face à ausência de um valor máximo pré-definido para as refeições, o que os Lampiões justificaram com cortesia, na época 2015-16 avos, o clube deixou de dar os vouchers aos delegados. Foi impossível ao Ministério Público definir o custo médio de cada refeição. Isto porque algumas faturas não tinham indicado o número de pessoas servidas. O montante era relevante para perceber se, no total do kit Eusébio, os Lampiões excediam o valor de referência apontado pela UEFA para as ofertas de cortesia, 300 euros. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal destaca as 4 faturas mais elevadas, todas elas ligadas a observadores. A mais dispendiosa, 1.022 euros, reuniu 8 pessoas, depois de 2 observadores, Nuno Pedro e Manuel Castelo, terem juntado os seus vouchers. É que nessa época, 2014-15 avos, os Lampiões tinham aumentado para 4 os convites por kit. Fez ao disparar da despesa, 9.301 euros nessa época. Em 2015-16 avos voltaram a ser dados só 2 vouchers por pessoa, repondo o modelo iniciado em 2013-14 avos. Entre os árbitros principais, Nuno Almeida, que há anos era acusado pelos adeptos de Porto e Sporting de beneficiar os Lampiões, é o que tem o maior valor, 1.574,18 em faturas associadas a vouchers que lhe foram atribuídos. Mas é o assistente Luís Ramos que lidera a lista, com 1.786,46 euros divididos por 9 faturas. O árbitro assistente Ricardo Luz admitiu ter utilizado o voucher para jantar com um amigo no aniversário dele. O também assistente Pedro Martins foi ao Museu da Cerveja depois de avisado para essa benesse quando ligou para os Lampiões a marcar uma visita ao museu do clube. Um terceiro assistente, Pedro Pereira, reservou as refeições para amigos, mas não foi com eles. Todos os 43 árbitros asseguraram que não foram condicionados pelas ofertas. Os vários delegados que usufruíram das refeições oferecidas pelos Lampiões garantiram que nunca lhes foi apresentada uma fatura. A maioria, depois de confrontada pelo Ministério Público, ficou surpreendida com os valores cobrados e alguns até se disponibilizaram a reembolsar os Lampiões. É descrito que, ao chegarem ao restaurante, era-lhes apontada uma mesa reservada e depois servida comida e bebida à discrição, sem que tivesse de ser consultado o menu. Mas 2 delegados fizeram uma correção às contas que lhe foram apresentadas pelo Ministério Público. Rui Mourinha e Bruno Ferreira mencionaram que não beberam o whisky velho conforme aparece debitado. Refere-se no despacho.
Em 2013-2014, o derby da jornada 18 da Liga entre Lampiões e Sporting só foi disputado à segunda tentativa. Na data inicial para o jogo, 9 de fevereiro, um domingo, o mau tempo em Lisboa fez com que detritos provenientes da cobertura do Estádio da Luz caíssem no relvado e na bancada. A partida foi adiada para a terça-feira seguinte, dia 11, à noite. Marco Ferreira, o árbitro designado para esse jogo, revelou ao Ministério Público que os 4 elementos da equipa de arbitragem receberam kits a dobrar e o inquérito detectou faturas com gastos associados aos vouchers entregues nos 2 dias. Oferta indevida ainda não era crime. O Ministério Público censura árbitros, delegados, observadores e os lampiões por recebimento e oferta indevida de vantagem por causa dos vouchers. Só que esta situação só passou a ser crime no desporto em 2017, depois dos factos em causa, daí que não pudesse ser deduzida a acusação.